Em primeiro lugar, saudar o nosso prefeito de Lisboa. Me permita chamá-lo assim, porque é assim que falamos no Brasil sobre o vosso cargo, meu querido Antônio Costa. Toda a equipe da EGEAC, da Câmara Municipal, que conseguimos construir esse nosso encontro aqui hoje. Estamos muito felizes em estar abrindo esse encontro dentro da nossa programação do Ano de Portugal no Brasil. A secretária Cláudia Leitão, da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, que também, assim que estabelecemos esse projeto dessa abertura aqui, recebeu com muito entusiasmo essa nossa ideia e formulou e criou esse formato das mesas em conjunto com a Câmara Municipal. Agradecer a todos os palestrantes, participantes desse Fórum de Economia Criativa, e quero dizer aos senhores que o fato de termos aqui, na abertura da nossa programação, um Fórum da Economia Criativa, além de ser um tema hoje muito importante para o nosso governo brasileiro, é uma secretaria nova dentro do Ministério da Cultura. Na verdade, ela já está sendo alimentada faz tempo, mas oficialmente foi criada esse ano, não é, Cláudia? E que é um tema que hoje ultrapassa certamente todas as fronteiras, e essa é uma questão muito importante para nós todos, porque acreditamos, nós do Comissariado Brasileiro, do governo brasileiro, que o grande desafio para o Ano do Brasil em Portugal e Portugal no Brasil é exatamente o que ficará desse ano depois do dia 10 de junho de 2013. Então, seguramente, nós teremos outras questões, além dos eventos importantes, das nossas exposições, dos nossos espetáculos, que irão consolidar uma parceria que será muito mais importante depois de junho de 2013 do que da intensa programação que faremos nesse momento agora, nesses próximos 10 meses. Portanto, a economia criativa, começando a nossa programação com esse fórum, acreditamos que estamos consolidando essa parceria que vai além dos nossos eventos. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado à Câmara Municipal, e eu quero chamar também para fazer uma saudação o nosso presidente do Comissariado Brasileiro para o Ano do Brasil em Portugal, que aqui representa o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, o embaixador Adil da Rocha Viana. É com grande satisfação e orgulho que hoje, 21 de setembro de 2012, damos início ao Ano do Brasil em Portugal. Entre as atividades deste dia, abrimos nos espaços do Conselho da Câmara Municipal de Lisboa o seminário Cultura, Ciência e Tecnologia, Novos Modelos de Sustentabilidade. Eu aproveito para recordar de que, na noite de hoje, no Centro Cultural de Belém, será aberta a exposição Museu é o Mundo, dedicado ao artista brasileiro Hélio Oiticica. Trata-se de evento oficial da abertura do Ano do Brasil em Portugal, que aos poucos vai ganhando forma diante dos nossos olhos. Gostaria de ressaltar, de início, que o recorte temático deste seminário parece-me de grande relevância e de especial adequação ao espírito do Ano de Brasil em Portugal e do Ano do Portugal no Brasil. O cargo de Subsecretário-Geral de Cultura, Cooperação e Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores, que hoje ocupo, é, por definição, ponto de observação privilegiado para essa interação entre as esferas da cultura e da economia, entre a produção de valor simbólico e a geração de riqueza material. Estou seguro de que, para produzirem mais riquezas e gerarem mais bem-estar para suas populações, nossos países precisam estar inseridos de modo ativo e eficiente nas modernas economias do conhecimento e da criatividade. Do mesmo modo que a produção de bens e serviços e a geração de riqueza material pressupõem a criação do conhecimento e da tecnologia, a produção de objetos de valor simbólico, de objetos de arte, exige, em uma sociedade moderna, a existência de circuitos de distribuição e de remuneração dos produtos culturais. A celebração do Ano do Brasil em Portugal e do Ano de Portugal no Brasil parte do reconhecimento de que é preciso revitalizar e renovar a imagem que temos um do outro. O presente seminário, em muito, contribuirá para esse processo ao abordar temas cruciais no contexto do relacionamento entre cultura e ciência e tecnologia. Queria dizer que é um enorme privilégio para nós assistirmos aqui na Sala do Arquivo dos Passos do Conselho ao primeiro evento deste ano do Brasil em Portugal.
este reencontro, que se inicia hoje, 21 de setembro, data da independência do Brasil, e que se estende até 10 de junho, dia de Portugal, e que é uma oportunidade para nos conhecermos melhor de novo na atualidade. E acho que esta é uma oportunidade extraordinária. E acho que era difícil ter encontrado o melhor tema e o melhor evento para iniciarmos este encontro. Hoje, neste mundo globalizado, o que conta, precisamente, é a capacidade de ter ideias, de criar, de as transformar e de nos inserirmos nesta nova economia do conhecimento. E nós possuímos em comum um dos instrumentos fundamentais para criar e difundir o conhecimento, que é a língua. E esse instrumento é um instrumento que temos que saber valorizar, porque a língua portuguesa é, felizmente, uma das línguas globais. É uma das línguas globais porque junta quase 280 milhões de seres humanos como língua materna em todo o mundo, mas, sobretudo, porque se distribui pelas várias regiões económicas do mundo. Do Mercosul à ASEAN, não há nenhuma grande região económica do mundo onde a língua portuguesa não seja uma língua oficial. E isso significa uma língua que é falada num conjunto de regiões económicas que junta 1.800 milhões de seres humanos na Terra. E esse património comum é um património que temos de saber cuidar e temos de saber valorizar. E temos uma sorte extraordinária, é que entre todos nós há o Brasil. Porque o Brasil dá a escala, a dimensão, a capacidade de projetar esta língua e de fazer desta língua, efetivamente, um grande instrumento ao serviço do desenvolvimento. O Brasil é hoje a 7ª economia do mundo e uma das economias que mais cresce em todo o mundo. Nós sabemos bem que há mar e há ir e voltar, já nós crescemos muito, já o Brasil cresceu pouco, mas felizmente o Brasil está na rota certa. E é a nossa vez de aproveitar a boleia do Brasil, mas também é a vez do Brasil vir descobrir Portugal. E já agora, comecem bem por descobrir Lisboa. Vale a pena, porque vão ter uma surpresa. E essa é uma surpresa agradável. E é uma surpresa que diz que este tema de cultura, ciência e tecnologia é mesmo um bom tema para nos unir e trabalharmos em conjunto. Estamos aqui numa das maiores cidades universitárias da Europa. Estamos aqui numa das cidades que tem mais centros de investigação e universidades em toda a Europa. E uma cidade que tem uma tradição, uma história de ser capaz de atrair talentos, de saber estabelecer um bom diálogo intercultural e de saber estabelecer pontes um pouco para todo o sítio. Desde logo na Europa, mas também com o Brasil. E é essa ponte que nós temos que dar nova força ao longo deste ano. Sabemos-lo fazer e vamos todos ganhar com isso. Por isso, muito obrigado por terem escolhido aqui os Passos do Conselho como o primeiro local deste roteiro que vamos percorrer para redescobrir Portugal e redescobrir o Brasil. Eu gostava de abrir por dizer que temos aqui, de facto, acho que começamos da melhor maneira, temos aqui um painel que reflete, acho que reflete o seminário. Ou seja, temos pessoas muito diferentes, temos pessoas que trabalham em várias áreas, temos pessoas que fazem coisas que criam sinergias umas com as outras e acho que vamos começar de uma forma muito interessante. Eu fiquei na dúvida sobre de que forma tratar a minha fala aqui na abertura desse evento. E me deu uma grande vontade de voltar a ser professora. Eu acho que já ando com saudade, viu, Silvio Meira, da universidade, que é o meu lugar. Eu venho da universidade, sofro de uma paixão imensa pela gestão pública brasileira. Eu fui secretária de Cultura do meu estado, quando conheci Maria João Bustoff, que foi uma grande parceira do meu estado do Ceará. Eu venho de um estado pobre, de um estado desigual, de um estado periférico também no Brasil. E, de uma certa forma, eu fico muito feliz hoje de poder contribuir com essa discussão sobre cultura e desenvolvimento de um outro lugar, na própria estrutura do Ministério da Cultura. Acho que nós temos aí uma oportunidade grande, um momento que não podemos deixar passar. E como dizia o presidente do Conselho, precisamos nos conhecer, temos que nos redescobrir. Essa é a tarefa que nos anima a todos aqui. Eu queria, portanto, fazer uma fala um pouco mais, talvez, como se funcionasse como uma antessala da fala dos meus colegas, que certamente vão diretamente ao tema cultura, ciência e tecnologia, modelos de sustentabilidade.
Eu não vou especificamente falar da secretaria, não é? Mas queria fazer uma reflexão que talvez seja uma boa reflexão para esse momento que nós estamos aqui vivendo. Eu chamei aqui a minha fala de conexões criativas entre ciência, arte, desenvolvimento, uma homenagem a Gaston Bachelard e a Celso Furtado. Bom, diz um velho adágio humanista que nada do que é humano é estranho. E por isso o nosso desafio continua sendo aprofundar o conhecimento que temos sobre nós mesmos, o que nos leva a um outro adágio não menos importante: conhece-te a ti mesmo. Estamos reunidos aqui para pensar a cultura, as ciências e as tecnologias enquanto substratos para um novo desenvolvimento, ou para alternativas para a construção de novos modelos de desenvolvimento. E para refletir sobre esse tema, decidi fazê-lo a partir de um pequeno relato, uma constatação, uma preocupação, uma advertência, 3 pequenos mitos, um diálogo imaginário e, por último, uma utopia. Começo pelo relato. Recentemente, um amigo querido do meu estado, do Ceará, que é antropólogo, foi convidado pelo Ministério da Agricultura do Brasil para realizar um trabalho junto a assentamentos agrários recém-constituídos, um trabalho voltado aos jovens, para melhor integrá-los em suas novas vidas. A partir de pesquisas realizadas nos assentamentos agrários, o meu amigo constatou que a grande maioria dos jovens que ali tinham sido instalados, a maioria tinha grande rejeição às atividades da agricultura. Nas entrevistas realizadas, ao falarem dos seus desejos, dos seus sonhos, os jovens diziam querer exercer outras profissões e abandonar a vida rural. Entre as escolhas profissionais reveladas, as mais citadas eram as de DJ, de músico e de produtor cultural. Esse é o relato. Passo agora à constatação. Todos os dias, somos informados que livrarias encerram suas atividades, que lojas de CDs estão desaparecendo, que salas de cinema foram fechadas. Mas eu pergunto a vocês, nós estamos deixando de ler? Nós estamos ouvindo menos música? A produção audiovisual encontra-se em baixa nos dias de hoje? Logicamente que não. Isso nos leva a algumas observações que certamente servirão de fio condutor ao nosso seminário, hoje e amanhã. Eu começo por transmitir um pouco aquilo que tem sido a nossa base de trabalho em Lisboa e porque é que nós acreditamos convicta e sinceramente que Lisboa tem todas as condições para ser cidade capital das cidades criativas, se não do mundo, pelo menos da Europa. Nós todos os dias vemos em Lisboa aquilo que nós costumamos chamar a criatividade à solta. Ontem foi lançado um novo projeto em Lisboa, que se chama Village Underground, não tem nada a ver com o município de Lisboa, a não ser nós temos apoiado o projeto, mas é um projeto, por exemplo, em Londres, há muito tempo, que traz criativos e designers para trabalhar dentro de autocarros e dentro de contentores, junto a London Bridge, e que é um projeto que tem suscitado imenso apoio por parte do que são jovens criativos. Este projeto está a chegar a Lisboa e muitos outros projetos têm todos os dias chegado a Lisboa, não necessariamente porque nós os promovamos, não é o papel do município promovê-los diretamente, mas é o nosso papel apoiá-los, saber que eles existem e dizer estamos presentes para vos ajudar a desenvolver esses projetos. E isso é algo que para nós é importante. Lisboa tem que assumir esta vocação, que nem sempre o tem feito, de cidade criativa e cidade que todos os dias surgem novas pessoas, novas ideias e uma cidade que ela própria é movida pelas ideias. E porquê é que é assim? Porquê é que nós acreditamos que é assim? Nós costumamos dar alguns dados sobre Lisboa, sobre aquilo que é a qualidade de vida de Lisboa. Muitos dos que estão aqui sabem que assim é, nem todos às vezes pensam sobre estas características de Lisboa, mas eu posso-vos dizer que, por exemplo, o facto de nós sermos a cidade da Europa com mais dias de sol por ano, ou sermos a cidade capital da Europa que tem a meia hora do centro da cidade 2 grandes faixas de costeiras que permitem a quem está a trabalhar na Baixa poder ir fazer surf à hora do almoço, é algo que hoje em dia é muito valorizado e que nós temos percebido que é muito importante para promover a cidade de Lisboa. São apenas alguns dos fatores que nós acreditamos que estão na base de Lisboa poder ser este projeto de uma cidade criativa e global. Lisboa é também,
como assinalou e bem Richard Florida, é uma cidade onde nós temos os 3 T's muito bem marcados. Há pouco o Sr. Presidente falava sobre Lisboa como cidade universitária. Lisboa é, de facto, por excelência, cidade universitária. Nós temos 98 instituições de ensino na região de Lisboa, na zona de Lisboa, das quais 72, se não falha a memória, estão na própria cidade de Lisboa. Por ano são 150 mil estudantes que povoam a nossa cidade e hoje em dia temos também uma fortíssima procura de estudantes Erasmus que todos os anos cresce e que para nós é muito bom porque nos traz um pouco o que vem de fora, mas também nos permite que alguém que cá esteja leve para fora aquilo que é Lisboa e possa também querer um dia cá voltar, quem sabe aqui estabelecer a sua empresa. Nas áreas das criativas, nós temos muitas instituições de ensino superior aqui na cidade de Lisboa e por ano são formados cerca de 2.000 novos criativos, se quisermos, entre a ESBAL, a IAD, a ETIC. Há muitas instituições de ensino que aqui hoje em dia se localizam em Lisboa. Lisboa é uma cidade profundamente tolerante. Eu escolhi algumas imagens da Moraria, talvez também para convencer algumas das pessoas que aqui estão hoje, para poderem também ir visitar a Moraria, que vale a pena hoje em dia conhecê-la. O Ai Moraria, ou o Festival Todos, as imagens que ali vêm são todas desse Festival Todos e do programa Ai Moraria, que é um programa que vale a pena conhecer por aquilo que revela da capacidade de Lisboa de misturar vários saberes, várias culturas, várias religiões e conseguir fazer essa fusão como poucas cidades conseguem, numa enorme harmonia, com resultados muito importantes para aquilo que também é o património cultural e criativo da cidade. E, portanto, isto é um pouco a base muito sumária de onde nós partimos. Nós acreditamos que Lisboa tem mesmo um enorme potencial para poder ser uma cidade da criatividade e da inovação. O António, que não é o Presidente da Câmara, chama-se António, mas não é o Presidente da Câmara, tem uma ideia magnífica para um novo acessório de moda. Só que não sabe como é que o há de fazer, e está a passar sozinho, não sabe como é que o há de fazer e tem estado em casa a pensar como fazê-lo. E hoje em dia, todos nós sabemos que as formas de trabalho estão a mudar e que muitos destes jovens criativos, às vezes até os menos jovens, gostam mais de trabalhar em espaços colaborativos, em espaços onde possam estar sentados ao lado de alguém que não conheciam ontem, mas que amanhã representam uma mais-valia para o seu trabalho. E, portanto, estamos a recuperar, enfim, estamos a transformar um mercado tradicional, um mercado que vai manter a sua função de mercado municipal, no espaço onde vamos ter um coworking, onde vamos poder acolher, nós, no caso, a Associação Industrial Portuguesa, a AIP, vão surgir ali cerca de 180 lugares para trabalho partilhado e vai também ali surgir, no mesmo mercado, aquilo que nós chamamos um laboratório de prototipagem. Isto porquê? Porque o António, para além de ter a ideia, ele precisa de algo fundamental. Ele precisa de passar do papel ao protótipo. Ele não vai conseguir convencer nenhum potencial cliente, nenhum potencial investidor a investir na ideia dele, a levá-la à indústria, se não tiver um protótipo para o mostrar. E, portanto, ali não só vai poder ter um espaço onde conceber, onde desenhar, mas vai também ter um espaço onde, no âmbito de uma parceria com a indústria, com duas empresas muito importantes nas áreas tecnológicas, estamos a criar uma rede para que o António possa criar o seu protótipo e possa chegar à indústria e possa perguntar à indústria se o projeto tem ou não tem viabilidade. E este é para nós um projeto muito importante que esperemos que no primeiro trimestre do próximo ano esteja a abrir as suas portas. Mas o António tem um terceiro problema, muito complicado e muito comum. É formado em design e não percebe nada de negócios, não tem jeito nenhum para o negócio, não percebe nada de fiscalidade e, portanto, precisa que alguém o ajude a partir do momento em que tem um cliente, a partir do momento em que tem um investidor, precisa de alguém que o ajude a montar um negócio, precisa de alguém que ajude a alavancar aquilo que é uma ideia para isso transformar em valor, não só para o António, como também para outras pessoas que possam trabalhar com ele e que isso gere valor na própria cidade. E, portanto, para isso, o António tem uma incubadora, a Startup Lisboa é a incubadora mais conhecida neste momento da cidade de Lisboa, é um projeto que nasceu do orçamento participativo, por curioso que possa parecer, e que hoje em dia é de facto um sucesso na nossa Baixa Lisboeta. Ela própria é, tal como o Forno do Tijolo, uma recuperação de um prédio que estava fechado, estava vazio, é um prédio privado, não é nosso, é de um banco, é do Montepio, e que o Montepio aceitou trabalhar connosco, juntamente com a IAPMEI,
para que um prédio fosse reabilitado, é um antigo prédio pombalino, e que hoje em dia alberga cerca de 140 pessoas, tem 40 empresas instaladas lá dentro, e neste momento nós temos uma procura de 400 novas startups que não conseguimos para já dar resposta, mas que esperamos que até ao final do ano, com mais 2 espaços, possamos conseguir ir dar oferta a estas 400 empresas, startups que hoje em dia nos surgem. Estes são alguns dos logos. Eu gosto sempre de ser uma espécie, como eles dizem, de madrinha das startups que estão na incubadora, e sempre que posso apresento os logos deles, porque acho que vale a pena conhecer o trabalho que muitos destes jovens estão a fazer num período muito, muito complicado em contraciclo, mas que estão a acreditar que vale a pena gerar emprego e apostar na economia. Este é um dos projetos, precisamente, que surgiu ontem, o Village Underground, que está instalado na incubadora. É um projeto que está a ser incubado na startup e que já tem autocarros e contentores a começar a trabalhar ali na zona de Alcântara, e é onde vai poder albergar pelo menos 60 novos postos de trabalho ou 60 novos locais para poder trabalhar, e que estou convencida que será uma âncora muito importante ali naquela zona de Alcântara. Finalmente, foi muito importante também para o António poder ter um espaço onde mostrar os seus produtos, os seus protótipos. O Cluster Criativo Santa Clara é também ele, pela terceira vez, eu gosto de realçar este aspecto, é também ele um projeto de reabilitação urbana, porque é um edifício que também estava fechado há pelo menos 5 anos, era uma antiga escola, numa zona muito emblemática da cidade, em Santa Clara, onde é uma das feiras mais movimentadas da cidade, a Feira da Ladra, e é onde desafiámos a Trienal de Arquitetura, o setor da arquitetura e do design, a trabalhar connosco para ali poder surgir um polo onde possamos ter espaços para jovens criativos, web design, gastronomia, moda. Queremos que ali surja um espaço com pequenos ateliês, pequenos espaços de trabalho e uma área de lounge para poder ali ancorar novos projetos e também para ali poder receber a exposição de bons acessórios de moda ou de outros quaisquer que o António ou outros Antónios, que há muitos na cidade de Lisboa, queiram mostrar. E, portanto, hoje em dia nós acreditamos profundamente nisto. Há um ecossistema que está a surgir, não é artificialmente gerado por nós, a Câmara não é a Câmara que está a liderar este ecossistema, a Câmara está apenas atenta, tem antenas, se quiserem, espalhadas pela cidade, consegue perceber onde é que os projetos estão a surgir e vai atrás deles e tenta procurar com que esses projetos venham para uma estratégia que nós queremos que seja integrada e contribua para um fim de crescimento económico. E isto é fundamental também nós destacarmos que isto é assim porque há um conjunto imenso de acontecimentos na cidade, a maior parte deles de impacto internacional, que hoje em dia marcam profundamente a cidade. Dou apenas um exemplo, há ali vários, estão aqui, conhecem muitos destes, mas dou apenas um. Para nós é muito importante que o Eurobest, o maior festival de publicidade, que este ano venha pela segunda vez para Portugal e que haja um compromisso do Eurobest para o ano também vir. E, portanto, durante 3 anos seguidos, Lisboa vai receber o Eurobest, algo que nunca aconteceu na história do festival do Eurobest, e, portanto, isto é sinal de que Lisboa tem esta capacidade, tem a capacidade de atrair e de reter aqui eventos e projetos de grande relevância para a nossa economia. Fundamentalmente é isto que estamos a fazer. Estamos a tentar conectar o que já existe, a conectar ideias, a conectar projetos e a trazer num mesmo sentido, numa mesma direção, para que nada se perca pelo caminho e para que o valor económico que todo este potencial tem, no fundo, no final do dia, reverta para o benefício da cidade, para o benefício de todos aqui moram, e é exatamente nessa perspectiva que, para nós, o termo economia criativa, por muitas dificuldades terminológicas que coloque e por muitas fluidez de conceito que possa ter, para nós tem apenas um significado. As ideias são claramente o futuro da economia e enquanto não percebermos isso, enquanto não apostarmos nisso, não seremos capazes de gerar crescimento económico e não seremos capazes de gerar emprego. E esse é aquilo que nós queremos fazer, é que essa seja o futuro da economia, a economia das ideias. Muito obrigada a todos e bom trabalho. Eu estava no Brasil justamente para participar na abertura das comemorações oficiais do Ano de Portugal no Brasil, Brasil em Portugal, quando recebi um telefonema da minha querida amiga Sandra Veiga com um convite do secretário-geral do município para participar nesta sessão. Estava muito ocupada, tenho estado muito ocupada com estas comemorações e não só.
e já vou explicar porquê, mas não podia recusar de maneira nenhuma, só disse, eu não vou tratar nenhum tema em especial, eu vou falar das próprias comemorações, o que é que elas têm de diferente de tudo aquilo que tem vindo a ser feito, porque muitas coisas têm sido feitas nos últimos anos, o que é que elas trazem de diferente, qual é o novo desafio, quais são as oportunidades que se abrem neste momento. E 15 minutos de fala, debate, achei que o formato era bastante interessante e não podia recusar este convite, que muito agradeço. E aqui estou. Queria também esclarecer que, apesar de eu aparecer no programa como PT, ou seja, Portugal, eu sou de facto portuguesa, mas sou responsável por uma entidade brasileira. A Espírito Santo Cultura é uma associação sem fins lucrativos, criada no Rio de Janeiro em 98, e, portanto, quando eu soube que finalmente a decisão dos dois governos dos nossos países, tomada em 2010, a decisão política, mas que eu gostaria de apelidar de ato cultural dos dois governos, desta iniciativa, que só agora é posta em prática, mas que já foi decidida em 2010, comentei com o nosso Comissário-Geral, Miguel Ortega Costa, mas isto é o que eu venho fazendo nos últimos 15 anos. Ando de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal. Ótimo, cá estamos para isso. Portanto, queria louvar, queria dizer que depois da aula da professora Cláudia Leitão ficamos todos um pouco sem o que dizer, a excelente apresentação da vereadora Graça Fonseca sobre a cidade de Lisboa hoje, e acho, sobretudo, que este seminário servirá, ou será, um momento de reflexão e partilha sobre o mega evento que acontecerá nos próximos 10 meses. Os temas do seminário são muito aliciantes e concorrerão certamente para os objetivos anunciados em Brasília no passado dia 7 de setembro, data da abertura oficial das comemorações, objetivos que são a atualização das imagens recíprocas dos nossos dois países e a promoção das suas culturas e economias através de um conjunto polifacetado, multidisciplinar de manifestações que passam pelas artes plásticas e performativas, mas também pela economia, a inovação tecnológica, a ciência e a investigação. Não seria justo deixar de evocar aqui hoje todos os esforços feitos no passado recente para a aproximação dos nossos dois países e para a intensificação das trocas culturais e económicas. Gostaria de destacar os esforços feitos pelos nossos responsáveis políticos ao mais alto nível, pelos nossos diplomatas, pelas câmaras de comércio e indústria, por fundações, empresas, associações, agentes e produtores culturais. O projeto da criação da CPLP e o papel que nela tiveram o Presidente Mário Soares e o saudoso embaixador José Aparecido de Oliveira merece ser relembrado. A primeira grande embaixada do então Primeiro-Ministro António Guterres na sua visita ao Brasil, acompanhado por vários ministros e autarcas e por uma centena de empresários portugueses, nos inícios dos anos 90, é um marco importante na nossa história recente. As cimeiras luso-brasileiras e ibero-americanas, os colóquios, seminários, o diálogo constante entre universidades, investigadores, alunos, os prémios literários e tantos outros. As comemorações dos 500 anos do achamento do Brasil, ou da viagem de Cabral, como se preferiu dizer na altura, na época dos presidentes Jorge Sampaio e Fernando Henrique Cardoso. As mais recentes comemorações dos 200 anos da transferência da Corte para o Brasil, em 2008, com os presidentes Cavaco Silva e Lula da Silva, período em que se desenvolveu muita pesquisa, a partir da qual surgiram inúmeras publicações que vieram esclarecer a nossa história comum e, para surpresa de alguns portugueses, ou de muitos portugueses, vimos reabilitada a figura de Dom João VI como grande estadista. É um grande prazer, como cientista profissional, estar presente a um debate criado por um Ministério da Cultura do Brasil, em colaboração com os nossos colegas portugueses, porque, afinal de contas, pode parecer estranho para uma audiência ouvir de um cientista isso, mas nós, cientistas, sabemos que a ciência
principalmente nós neurocientistas, sabemos que a ciência nada mais é do que mais uma manifestação artística do cérebro humano. Ela é pura arte. É só uma expressão diferente da maneira como nós conhecemos a arte natural. E eu queria mostrar a vocês que, na realidade, nós só estamos presentes aqui falando a mesma língua graças à ingenuidade, à inovação de cientistas portugueses que saíram dessa terra de Lisboa em direção ao desconhecido, mas o desconhecido para a maioria de nós, porque os cientistas portugueses tinham sim a noção que era possível aterrar num outro lugar, eles não sabiam bem onde, mas foi a ciência que nos uniu pela língua. Foi a inovação científica que nos permite hoje, 5 séculos depois, estar nos comunicando com a mesma língua. Hoje o mundo é diferente. Se nós olharmos pelo fluxo de inovação que se espalha pelo mundo e que é responsável por todas as maquinetas e gizmos e iPads e computadores que todos vocês nesse instante estão manipulando mesmo durante a palestra, porque esse é um novo comportamento humano, o comportamento humano de se comunicar globalmente. O fluxo de inovação científica no ano passado, por exemplo, que envolve trilhões de dólares, ele determina certas vias de comunicação pelo mundo que, como vocês podem ver, são bem definidas e mostram que em certos países, como Estados Unidos, Japão, Suíça, Alemanha, a produção industrial de inovação é muito maior do que investimento público básico em pesquisa e tecnologia. Ou seja, existe uma alavancagem desse dinheiro. Nos países como o Brasil, que vocês veem aqui, e Portugal aqui pertinho, o investimento que vocês veem é apenas basicamente um investimento público. No Brasil, 1,16% do PIB, porque o Brasil é um grande consumidor de tecnologia, é um dos maiores do mundo, mas em termos de produção de inovação e de exportação de inovação, além do futebol e outras coisas maravilhosas que saem do Brasil, do ponto de vista de alto valor agregado, nós ainda estamos engatinhando. Na realidade, todo mundo pensa, eu vivo nos Estados Unidos, num dos grandes polos de inovação dos Estados Unidos, que é o Parque da Carolina do Norte, que é o segundo maior parque industrial de tecnologia do país. Todo mundo pensa que todo americano inova em todo canto do país. Isso não é verdade. Existem ilhas de inovação que delas, aqui a distribuição de patentes produzidas por milhão de habitantes nos Estados Unidos, mostra que existem algumas ilhas de inovação que fazem com que essa produção científica e tecnológica se espalhe pelo todo o país e congregue a produção do capital humano americano e transforme essa produção em riqueza nacional. Mas não são todos os estados dos Estados Unidos e todas as localidades americanas que têm essas fontes emanadoras de capital humano e produção intelectual. São algumas. E cada uma delas tem uma história dificilmente de replicar, muito difícil de replicar. Muita gente tenta, mas ninguém conseguiu replicar o Vale do Silício, porque a história desse local é muito peculiar. Pois bem, qual é o nosso problema, enquanto país, em tentar competir com lugares como o Vale do Silício e outras ilhas de conhecimento e de produção de inovação? Os nossos problemas são vários, mas entre eles, o nosso investimento per capita em ciência está muito aquém do investimento dos líderes do mundo e, na realidade, nós temos uma massa muito pequena de cientistas per capita. O nosso número de cientistas total, os números variam, mas na OECD, no último relatório da OECD, o Brasil aparece como por volta de 200 mil cientistas, o que já é um número extremamente alto. Eu já até não acredito muito nesse número. O outro grande drama brasileiro é esse. Apesar do grande avanço nos últimos 10 anos, a performance das nossas crianças nos testes de avaliação internacional de ciências, matemática e todas as áreas envolvidas na tecnologia ainda é muito baixo, ainda é muito aquém da criatividade e da inteligência potencial da criança, do jovem brasileiro. Ou seja, nós ainda não temos uma cultura científica espalhada pelo Brasil. 83% da produção científica do país se concentra no estado de São Paulo. Se você somar Rio de Janeiro, Minas Gerais e alguns outros pequenos outros locais, você tem uma concentração demográfica extrema da produção científica. Eu vou falar rapidamente sobre o Porto Digital, que é uma experiência que nós estamos tocando há 10 anos na cidade do Recife, que fica logo ali do outro lado do oceano. Para a gente botar a coisa mais ou menos em perspectiva, Pernambuco é uma espécie de Portugal deitado. A gente tem basicamente a mesma área e a mesma população de Portugal em Pernambuco. Uma outra coisa que nós temos, Portugal não tem, é que a fronteira mais próxima
de Recife é Portugal. Se você medir em tempo para chegar no próximo lugar onde não se fala brasileiro, é Lisboa. Então, não, isso, vocês falam português, nós falamos brasileiro com sotaque pernambucano. Então, são 7h30 para chegar aqui e a próxima fronteira a partir de Recife está a pelo menos 10 horas se a gente ficar na América Latina. Então, nós somos uma cidade isolada, nós não estamos acostumados com estrangeiros, a não ser com os estrangeiros que formaram o Brasil, que são os portugueses, que não são estrangeiros. E uma das coisas que o Miguel acabou de mostrar aí, que é absolutamente essencial na minha área do conhecimento e atividade, que é a informática. Eu sou professor de engenharia de software do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que é a maior instituição de formação acadêmica, de graduação e pós-graduação do Brasil. Nós somos um centro com 100 PhDs em ciência da computação como professores e 1.500 alunos na graduação. Nós já graduamos mais de 1.200 mestres e quase 100 doutores nos últimos 15 anos. É um número dantesco para o Brasil. Por exemplo, nós já formamos mais gente do que toda a soma das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste nos últimos 15 anos. E, olhando para aquele mapa que Miguel mostrou, de quais são os fluxos econômicos associados ao conhecimento, e reduzindo aquilo para a tecnologia de informação, não é muito difícil descobrir que o Brasil, há 20 anos atrás, não fazia parte daquele mapa. Não faz parte daquele mapa de maneira significativa até hoje. Só para a gente colocar a coisa em perspectiva, como Cláudia falou do Brasil como exportador de commodities, o déficit do Brasil na balança comercial este ano em tecnologias da informação, comunicação e software será de 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. Aliás, desculpem, de dólares, é ainda mais grave, são 100 bilhões de reais. 50 bilhões de dólares. O superávit da cadeia de valor de soja, e para a gente se assustar um pouco mais, o Brasil planta o equivalente a 4 Portugais de soja. Se pegar 4 Portugais para estar junto e transformar-se numa grande fazenda, é a quantidade de soja que a gente planta. Então, imaginem 4 Portugais plantados de soja. O superávit dessa balança comercial é 15 bilhões de dólares esse ano. Quer dizer, nós deveríamos estar plantando alguma coisa como 16 Portugais de soja, só para compensar a balança comercial de tecnologia de informação e comunicação. Entre várias outras razões, que incluem também o desbaratamento dos governos locais e parte dos governos estaduais nas décadas de 80 e 90 no Brasil, depois da redemocratização, cidades como Recife passaram a ter o seu centro urbano completamente abandonado e dominado por pessoas com as quais a gente não queria exatamente jantar, todo dia, pelo menos. Reflexos disso são as ultra-mega favelas no Rio de Janeiro, como a Rocinha, por exemplo, que talvez seja o exemplo que vai dar mais trabalho para reconduzir para algum tipo de normalidade urbana. A Cracolândia, no centro de São Paulo, que é uma região do centro de São Paulo, que até hoje vocês não iam querer visitar de dia, quanto mais à noite. E, em particular, no centro do Recife, na ilha onde a cidade foi fundada, uma região que é urbanística e arquiteturalmente, historicamente, muito preciosa para nós pernambucanos e para o Brasil, onde estão, por exemplo, os passos e as pegadas dos primeiros portugueses que passaram por lá, do Maurício Nassau, quando ele dominou Pernambuco no século XVII, está a primeira sinagoga das Américas, e não da América Latina, tem a primeira ponte das Américas, tem um bocado de coisa lá aqui em Recife que é tudo primeiro das Américas, porque como os portugueses chegaram por Recife primeiro do que nos outros lugares, quando a gente começa a recitar essa coisa no Brasil, o pessoal acha que é arrogante, mas o pior é que é tudo verdade. Então, a gente tem o primeiro jardim botânico, o primeiro jardim observatório, o primeiro observatório astronômico, nós temos a primeira faculdade de Direito, nós temos o primeiro de tudo. Só que na década de 90, isso parecia uma coisa tão remota que não fazia sentido mais para muita gente. E aí um grupo de pesquisadores da universidade, entre os quais eu me incluo, um grupo de agentes de políticas públicas, tanto municipais quanto estaduais, e um grupo de empresários resolveu invadir o centro do Recife, de volta. Como a cidade tinha virado uma zona, como a gente diz no Brasil, né, tinha virado uma bagunça, a gente achou que a gente podia dar nossa contribuição para aumentar o caos e tentar pegar um pedaço da cidade para a gente também.
E o que foi que nós fizemos? Essa ilha do Recife tinha sido tomada por pessoas que não tinham habitação, né? No Brasil chama sem teto, e por traficantes de droga. E nós resolvemos reinvadir o centro num projeto de política público-privada chamada Porto Digital, que tinha, naquela época, a presença, pelo menos, de 3 dos componentes das hélices de inovação do Edcovitz, o governo, como criador e fomentador de uma política pública, agentes do terceiro setor e do setor educacional do terceiro setor, como nós, e industriais, empresas, investidores que resolveram assumir o risco de tomar essa área de volta. Nós começamos a fazer isso em 2001. Em 2001, existiam na área do Porto Digital, que é essa ilha no centro do Recife, né, separada do continente por 4 pontes, existiam lá 4 empresas de muito pequeno porte de informática que empregavam 50 pessoas. Ou seja, isso era uma gota no oceano do desespero urbano da época. Eu vou dizer o que é que está acontecendo hoje, para a gente voltar e falar durante 5 minutos de como é que foi feito. O Porto Digital do Recife hoje tem, só no setor de software, 200 empresas que empregam 6.700 pessoas, que faturam R$1 bilhão por ano, isso é 500 milhões de dólares, meio bilhão de dólares por ano, e onde 80% desse faturamento, dessa renda, vem de fora da região Nordeste, e mais de 90% vem de fora de Pernambuco. Ou seja, nós conseguimos em 10 anos criar um conjunto de empresas efetivamente exportadoras de serviços para o mundo inteiro, e para a gente, São Paulo, por exemplo, é o mundo inteiro, fica bem longe de Pernambuco. Não é? São Paulo, daqui, se São Paulo ficasse na Europa, ficava mais ou menos em Moscou, como vocês sabem. Então, para a gente trata como exterior. E São Paulo decide no Brasil, 65% do poder de compra de informática está em São Paulo. Até o início do Porto Digital, cuja ideia é criar como mecanismo de renovação urbana, predial, de cidade, de inner city depauperada, é um projeto urbanístico, histórico, arquitetônico, cultural e de tecnologia de informação. Até o Porto Digital começar, só havia uma empresa de Recife com escritório em São Paulo.